Satsang 5. 7 de julho de 2019. Estaremos falando do que você quiser. Silêncio. Risos. Então, quem vai começar? Irmã, é como se eu estivesse com a cabeça vazia. Eu não consigo pensar mais. A relação entre? Cláudia, você quer falar? Risos. Irmã, você pode explicar um pouco sobre o relatório de Gita Malas hoje? A relação entre? Irmã, Gita Malas. Não, o relatório diz simplesmente o seguinte: como tudo foi escrito, bem, no ano passado, foi demonstrado com as canções, Paradis Blank, Purple Rain e tudo isso. Hoje, vemos, todos os irmãos que leem os posts de Lora que publicam, todos os dias deste ano, os textos correspondentes aos mesmos dias, mas no ano de 1944, correspondem exatamente ao que vivemos, ou quando há um satsang, do que estamos falando. Esta manhã, falei do bom. Até que você tenha se dado, você não pode ser livre. É exatamente o que está escrito nos Diálogo com o Anjo, no dia correspondente. É simplesmente uma declaração de que tudo o que foi escrito, como Bidi disse quando esteve encarnado, de que as suas palavras não poderiam falhar. No momento em que ele estava dizendo essas palavras, para as pessoas que estavam lá com ele nos satsangs que ele fez, quando ele recebeu as pessoas, ninguém podia viver isto. As pessoas podiam sentir a atmosfera que Bidin exalou, mas ainda assim não a viviam. Da mesma forma que Diálogo com o Anjo, é certamente o livro mais vendido no mundo espiritual por 30, 40 anos. Qualquer que fosse o lado bonito ou não, descobrimos que ler essas transcrições de Gita e as outras, ali, mesmo que fosse muito bonito, não havia possibilidade de vivê-lo. Simplificando, o que foi dito na época, em 1944, corresponde exatamente, dia após dia, ao que está se desdobrando no momento. Irmã, sim, mas você não tem um exemplo específico em mente. Acabei de lhe dar o exemplo específico. Aqui, no texto de hoje, ou seja, o de 7 de julho de 1944, encontramos exatamente no que eu disse esta manhã em satsang. Totalmente. Irmã, e isso para, os diálogos, pararam em que data? Diálogo com o Anjo para no final de Diálogos com o Anjo para, eu creio, no final da guerra. Irmã, sim, mas em que mês? E percebemos, como eu expliquei no ano passado, enquanto vivíamos, com as músicas, com os vídeos, e os vídeos que fizemos, videoclipes com músicas, seja Michel Berger, Purple Rain, Prince, e tantos outros, ilustraram exatamente a verdade do que foi vivido no ano passado. A instalação de Paraíso Branco, e aliás foram inúmeras as canções que colocamos no ano passado, foi uma demonstração de que tudo estava escrito, e o que é interessante é a sincronicidade de cada dia com o que foi escrito em 1944. Então, tudo foi escrito, como eu disse. Tudo é um videojogo, mas se aplica, quer tenha sido recebido há 2000 anos pelo Cristo, quer tenha sido recebido em Diálogo com o Anjo ou em canções, é exatamente a mesma coisa. É a demonstração de que, obviamente, ler Paradis Blank na época, poderíamos achá-la bonita, ouvi-la o tempo todo quando lançado por Michel Berger. Mas não havia nenhuma compreensão ou experiência possível. Era poético, era lindo. Como todas as pessoas que leem Diálogos com o Anjo, e são inúmeras outras que pudemos encontrar na bela e perfeita prosa do Arcanjo Uriel, mas ainda era poesia. Não estava ativo no mundo real. Hoje, está ativo no mundo real. E há uma sobreposição total entre os anos 1944, 43, 44 e 2018, 2019. Eu tenho certeza de que ao aprofundar um pouco mais no Diálogos com o Anjo, se você olhar agora, entre julho e dezembro de 1944, certamente haverá um dia que corresponda ao evento. Irmã, sim, foi por isso que perguntei quando acabou. Aí está. Irmã,
Quando eles foram presos, quando eles estavam, diálogos com o anjo foi recebido por um período de tempo, depois é todo o ensinamento e experiência de Gita Malas. Irmã, sim, porque alguns deles foram asfixiados por gases. Havia vários deles. 4. Sim. Irmã, alguns deles foram asfixiados. Sim, alguns deles também morreram. Irmã, ela tinha avisado que eles seriam presos e morreriam nas câmaras de gás. O que é que ela teria? Irmã, que eles foram presos, que seriam presos e morreriam nas câmaras de gás. Isso mesmo. Apenas Gita Malas, que foi a última a ficar viva, foi a embaixadora, se assim posso dizer, do livro. A Gita Malas, você sabe que quando ela morreu, ela enviou o anúncio de sua morte uma semana antes de morrer, anunciando a hora e o dia de sua morte. Irmã, uau! Eu não sabia disso. Ela estava perfeitamente consciente de que ela iria partir em tal dia e tal hora. Porque o anjo a advertiu uma semana antes, então ela escreveu seu próprio anúncio de morte e ela enviou para as pessoas receberem no dia de sua morte. Irmão, isso é engraçado. Foi o último piscar de olhos. Risos. Isso é, a história está apenas se reproduzindo. Cada vez que ela gira em um loop, mas com uma espiral, não é um círculo perfeito, cada vez que voltamos. Na verdade, durante todo o ano, nós apenas voltamos através de datas chamadas aniversários, de si mesmo ou de tudo, mas a cada vez como uma oitava mais alta. Irmã, e uma amplitude menor no nível da mola. Quero dizer, uma amplitude menor se tomarmos o eixo central. Sim. A espiral pode efetivamente tornar-se uma mola. Ou seja, você pode adaptar, esticar a mola ou comprimi-la. Irmã, e também em termos de distância em relação ao eixo se encolhe à medida que. Isso mesmo. Você conta o número de voltas de qualquer maneira. É o processo normal da vida, confinada ou não, de fazer loops. Então, no tal nós falamos do moe, o cubo centro da roda que permite que a roda gire. A roda do karma que você tem na roda da fortuna ou na roda da vida, simplesmente. E quando falamos, por exemplo, da presença infinita, da última presença ou da extinção da consciência, da junção do ser e do não ser, como eu expliquei, quando você está estabelecido aí, você vê todos os mundos mas não é mais atraído. Você permanece no moe, o cubo centro da roda, ou seja, o que permite um movimento mas não é movimento. O princípio do taoísmo é isso. Também é encontrado na medicina chinesa. Por exemplo, nós falamos dos 5 movimentos da vida. Movimento da madeira, fogo, terra, metal e água. E que toda a vida é pontuada por esses 5 movimentos, com 2 aspectos, o que os chineses chamam de dentro e fora, ou biaoli, eles o consideram uma peça de roupa. Você tem a face visível da roupa e o forro da peça de roupa. Mas é uma só roupa, é só uma peça de roupa. Mas toda a vida se manifesta desta maneira, interior, exterior e movimento, os 5 movimentos. Mas estes 5 movimentos só existem porque há um lugar de manifestação. Eles o chamam de o lugar central da vida, a Terra, mas esse lugar central da vida também tem uma origem que eles chamam de fonte central da vida, que é o centro da roda. E o moe, o cubo centro da roda, em todo caso, é a melhor imagem no simbolismo chinês do que permite o movimento que participa de todos os movimentos, mas não é movimento. É a junção do ser e do não ser. É a iluminação, precisamente, do ser e do não ser, que é exatamente o que se vive neste momento, o que torna possível entender que não há nenhuma forma, nenhum mundo e nenhum movimento. E que fomos nós que criamos o sonho da mesma maneira. Mas isso, você percebe quando você está na permanência do fogo do Sagrado Coração. Como eu disse antes, quando todos os movimentos da vida aparecem para você, todas as dimensões podem aparecer para você, mas não é necessário. Simplesmente, neste palco de teatro, neste mundo, se você aceitar isto, você também permanece imóvel. Os acontecimentos passam, as coisas passam, mas nada é parado. Isso é o que também chamamos de transparência.
significa ser capaz, natural e espontaneamente, sem esforço, de deixar a vida se desdobrar sem envolver a sua vida nela. É neste momento que você já não é mais a sua vida, mas você é a vida, o caminho, a verdade, a vida. Este é o estado crístico, o que tem sido chamado de Filho do Homem nas Escrituras. O Filho do Homem não é outro senão o homem que encontrou a sua santidade através da sua humanidade mais simples. É o que vivemos, o que eu chamo de estado natural, é exatamente isso. O eu eterno é, como disse Nisargadatta durante a sua vida, quando você é o eu eterno, ou eu absoluto, o eu eterno nunca se moveu. O universo passará, a criação passará, e você sempre estará lá. Mas eu não estou me dirigindo ao personagem dizendo isso, claro. Eu estou me dirigindo a um núcleo imutável, ao coração do coração, ao eu cubo centro da roda, ao imutável. Então, depois disso, se chame de Deus, não importa, mas você é de fato isto, antes de ser uma forma, antes de ser uma especificidade, antes de ser uma história. Você já foi todas as histórias, todos os cenários, todos os possíveis, e não vale a pena, ao rebobinar o filme, se debruçar sobre as sequências passadas, mas simplesmente notar que o ponto final, no final, é apenas o ponto inicial. É a ilusão do sonho que criou a distância entre o alfa e o ômega e a ideia de ter algo a percorrer. Mas quando você diz, eu sou o alfa e o ômega, como disse Cristo, você vê que não há mais alfa do que ômega, e você permanece imutável. Isto é o que Cristo preparou, o que os seres prepararam durante a sua passagem pela Terra. Além dos ensinamentos dados pelos humanos, eles deixaram uma marca histórica dentro da história, que é um marco que nos permite sair da história, mas em algum momento, esses chamados marcos históricos nos quais nós nos baseamos desaparecem por si mesmos, mas sem esforço. A coisa mais difícil de aceitar, ainda hoje, para todos, é aceitar que nada pode ser feito. E é nesta aceitação que se vive a simplicidade. Enquanto você acreditar que pode fazer algo sobre quem você não pode ser. Mantenha o seu esforço para dirigir, para fazer amor, para pagar seus impostos, sim, mas não misture nada do que é a verdade nisso. Tudo que pertence à cena teatral das nossas vidas, de fato, foi pensado nesta vida apenas para nos trazer de volta a este tempo zero, e não importa o que digam. E lembre-se também que quando falo de aceitação, você não pode conceber ou imaginar que a aceitação seja um esforço. Assim que a palavra aceitação leva a um esforço em você, ela não é uma aceitação verdadeira. Aceitação nunca é um esforço. É ao contrário, é um relaxamento. É exatamente o contrário. Assim, se em seu mecanismo íntimo, pessoal ou do eu, você vê a aceitação como um esforço ou movimento, você não pode viver a aceitação. Porque você também cria aqui uma distância. E quando eu falo de aceitação, é de fato a aceitação do momento presente, mas aceitar o momento presente e viver o momento presente não pode ser um esforço. É ao contrário, como eu disse, é um relaxamento. Este é um momento do sacrifício. É o momento, como diz hoje o texto de Gita Malas, de 7 de julho de 1944, é o momento, a luz só pode ser dada. Você só pode viver o amor dando. Nunca é uma aquisição. Enquanto pensar em que o amor é uma aquisição, você é um predador para si mesmo. E causa sofrimento. O amor nunca pode ser um esforço ou uma progressão. Vibração e consciência, sim. Foi tudo isso que nós fizemos com o Ad, a um trisdimensio, para elevar as vibrações, para expandir a consciência. Mas em algum momento, esse todo, essa vastidão, se esvazia como uma bexiga e descobrimos que tudo isso fazia parte do roteiro que escrevemos, já que somos um. E que para ver o roteiro escrito e aceitá-lo é também liberdade. A verdadeira aceitação, se permanecer dentro de você a noção de um esforço a ser feito ou de um trabalho a ser realizado, seja ele qual for, você coloca uma distância. Aceitação em seu sentido original, todas as palavras que usamos é a travessia, é a evidência, é a facilidade. Quando nós dissemos que o amor é simples, não há nada mais simples.
É sempre o filtro da nossa história, das nossas concepções, das nossas ideias, das nossas referências, que nós próprios fazemos espontaneamente. Porque assim que você usa a palavra amor, claro, mesmo que você coloque um qualificativo atrás dela, incondicional, isso é necessariamente condicionado pela sua experiência. Ágape não. Além da vibração, o seu cérebro não tem possibilidade de representação. Você pode ler a definição 1000 vezes, isso não vai mudar nada. O seu cérebro não tem suporte ou ponto de referência. Enquanto você sentir que há um ponto de apoio, de referência ou de comparação, você não está exatamente no coração do coração. Você está apenas na periferia, e já é enorme. Mas nesta fase de hoje, quando falamos de simplicidade, a simplicidade nunca é um esforço. Este é o caminho da infância, este é um momento em que você aceita tudo. Isso quer dizer que, neste momento, ele aniquila completamente a mente no nível químico do cérebro no sentido de ser um indivíduo. Mas você nunca pode forçar isso. Mais uma vez, o fim do mito da imortalidade, ou o mito da criação, ou do sonho, só é alcançado através da franca aceitação do momento. Anael repetiu para mim por anos, Ikinuk, aqui e agora. Porque basicamente, e esse é o círculo vicioso que deve ser visto, sem tentar rompê-lo, ele se rompe assim que você aceita, todos nós despendemos nosso tempo em círculos. Em loops de feedback, mesmo no nível do cérebro, sem parar para apoiar sistematicamente o ontem, a nossa história, quer queiramos ou não. E este é um momento em que você aceita, qualquer que seja a sua história, qualquer que seja a dor, qualquer que seja a experiência, qualquer que seja a experiência de ontem, isso não é de nenhuma utilidade para você no momento presente. Aceitar isto já é ser livre. Já está liberando de qualquer reivindicação do ego ou do eu para adquirir algo. No diálogo com o anjo de 7 de julho, postado por Laura, encontramos esta noção. A luz é um dom. O amor é um dom. Então, se você retém qualquer coisa, seja qual for o motivo ou por qualquer razão, você não pode ser totalmente livre. Mas, no entanto, como é inevitável e inexorável, também é necessário compreender, mesmo sem compreendê-lo. Portanto, também aí aceitar que tudo o que ocorre, absolutamente tudo, está escrito. Se você está deprimido, isso significa que você deve estar deprimido para superar a depressão. Se você tem tal doença, é porque você deve ter essa para superar a própria doença. Na verdade, é um trampolim. E nunca é um castigo, eu disse e digo de novo, nunca é uma recompensa, ou uma gratificação, ou um obstáculo, é a pessoa que vê as coisas dessa maneira. Mas visto do absoluto, tudo está no seu lugar. Nada pode dar errado. E mesmo que você se sinta mal, é através dessa anomalia que você se encontra. Tudo que você tem que fazer é liberar a pressão. O que é pressão? Tem sido dito pelo vovô Ivanov, de diferentes maneiras. Enquanto você pensar que está segurando amendoim no pote, você não pode tirar a mão do pote. Enquanto você se preocupar com alguma coisa, você não pode ser livre. Eu não estou falando de se preocupar com seu marido, a sua mulher, isso faz parte do personagem. Eu realmente falo dos mecanismos da consciência e da espiritualidade. Irmão, o acolhimento e o dom acontece. Como? Irmão, a acolhida e o dom acontecem sem o movimento da pessoa em particular. Eu não consigo ouvir você e o microfone também não consegue ouvir. Irmão, com licença. Eu digo, o acolhimento e o dom é feito sem o movimento da pessoa. Sim. Irmão, sim, isto é o que realmente somos, quem acolhe dá. Em todo caso, não é um movimento da pessoa para. Uma vez que, o que nós somos, sempre esteve aí, simplesmente nós nos esquecemos disto. Nós não tínhamos a capacidade de vê-lo porque éramos sonhadores demais. Mas uma vez que o sonho foi quebrado ao nível do reflexo da luz que era chamada de luz desviada, a luz oblíqua, é claro, o castelo de cartas desabou. E é real, não é uma imagem. Isso quer dizer que, então, é claro, o ego terá muito medo. O eu que é orgulho espiritual, não vai desistir. Mas ele vai deixar ir no momento do evento coletivo.
Se você quiser ser livre a partir de hoje e viver esta leveza e esta experiência tão particular, este é o verdadeiro momento em que você aceita que tudo o que você viveu até este momento, e foi apenas uma desculpa, foi apenas uma oportunidade. E você não é nenhum desses pretextos e oportunidades, mas isso foi o que você mesmo escreveu. É por isso que eu disse, não há outros culpados, entre aspas, mas não é sequer uma culpa, não há outros culpados além de você mesmo, é só você inteira e totalmente. E isso é verdade, não é uma visão da mente ou um conceito, ou uma ideia que está aí. É uma experiência. Mas vivê-la, no entanto, é abandonar real e concretamente todas as reivindicações, sejam elas quais forem. Porque assim que há uma pretensão ou reivindicação, você não é mais verdadeiro. Porque você coloca um objetivo. Porque você coloca naturalmente uma distância. E como eu digo, o desconhecido torna-se conhecido, mas você não pode buscar o desconhecido através do conhecido. O desconhecido, você o deixa nascer pelo sacrifício, pela espontaneidade, pelo caminho da infância, e isso só pode ser revelado. Se isso ainda não se revelar, novamente, não imagine um atraso ou uma incapacidade, ou não estar aí. Como disse Bidi, quando decretou em abril eu decreto a liberdade, eu decreto um compromisso das 23 horas. Você também em sua cocriação consciente, você decreta o quê? Irmã, liberdade. Cabe a você decidir. Irmão, a verdade, sim, viver a verdade. Você está decretando a verdade. Irmã, liberdade. Irmã, amor. Você decretou o sofrimento. E não me responda que você não pode sair de tal doença ou humor. Não é porque você não decretou isso, simplesmente. Se você decretar com sinceridade e honestidade, isso é seguido por um efeito imediato. Portanto, é um convite, não para refletir ou fazer perguntas, mas simplesmente para aceitar que se hoje, quando eu digo hoje, é realmente o tempo neste período, no palco do sonho, o que exige doação e não para se apropriar de nada. Este é o princípio do sacrifício, o princípio do bom, o princípio do serviço, da fraternidade, da humildade. Em resumo, hoje quanto mais você esquece de si mesmo, mais provável é que você se encontre rapidamente. Nós nos esquecemos de nós mesmos, é claro, quando vemos golfinhos, quando ouvimos as canalização, porque há uma atmosfera propícia para isso. Mas todos nós devemos ser capazes de viver a mesma coisa sem canalizações, golfinhos, cetáceos e sem qualquer pessoa. E é exatamente assim que funciona. Assim, é evidente que nós temos feito isso com pequenos toques, os cetáceos também, desde novembro, em relação ao despertar. Mas hoje, você tem total liberdade. E quanto mais você se sente entediado, preso, sofrendo em algum lugar, é apenas você que ainda não aceita totalmente a sua liberdade. Não é uma questão de progresso, não é uma questão de ego. Não é nem sequer uma questão de orgulho espiritual. É uma questão, como disse Bidi desde abril, você não decretou a verdade. Você sabe, e nós explicamos detalhadamente sobre a cocriação consciente. Sem mencionar que tudo o que está escrito hoje, declare a sua liberdade. Já que você é o soberano, mesmo através da sua pessoa uma vez que os três estão em fusão. Você realmente decretou que você é a verdade? Não confie no que a sua pessoa lhe diz, no que as suas necessidades, as suas dores, a sua vida lhe dizem. É precisamente porque você coloca a sua vida à frente. Essa reivindicação é normal da consciência e nem sequer é uma anomalia, é parte da consciência que é uma doença que impede a verdade de ser em sua totalidade. O principal obstáculo, e não há de fato, mas é o que você mesmo desenha agora. E apesar de qualquer sofrimento, humor sombrio, doença ou desordem, não há nada que o impeça de declarar a verdade. Então, é claro, as ressonâncias de ágape, as redes de ressonâncias de ágape, o fogo do Sagrado Coração, são um decreto, mas não é imposto porque eu aciono, como ontem à noite, um fogo do Sagrado Coração, mas porque você se reconhece. Mas simplesmente, você se esquece de se reconhecer em outros momentos.
E você dá a rédea ao seu personagem em vez de permanecer no decreto. Claro, isso leva a um incêndio de fricção, o ressurgimento de memórias, de coisas que pareciam desatualizadas para você, mas é apenas um jogo, é uma comédia. Por isso, não o viva como um drama. Tudo depende também do seu ponto de vista. E esse ponto de vista não é um esforço. Pelo contrário, você nota que é um relaxamento. Tanto que, se você for sincero, verá cada vez mais efeitos imediatos no curso da vida. Eu não falo de vibrações, energia ou visões, nem de processos de experiências. Eu falo deste famoso estado natural. Você já é. Nós sempre fomos. Esta é a frase: se você quiser, o que você se preocupa, segura você. Isso é tão óbvio. Como você vê, é como o nariz vermelho no meio do seu rosto, e aqueles que são livres e que você vê ou que toma em seus braços, você os vê imediatamente. Não há necessidade de discursos, palavras ou energia. Quando eu digo nós vemos, é porque o outro está em nós. Então, se o outro está realmente em você, além da essência, dos cheiros e de tudo o que aconteceu no ano passado, se você é realmente o outro, obviamente que você o conhece tanto quanto ele conhece a si mesmo. E você não precisa da história dele, do seu estado emocional, ou do seu estado mental. O reconhecimento não é feito através da história, é feito através do coração. Exatamente onde não há história. Como Bidi disse, você é a verdade, mas você também é o seu próprio obstáculo. Tudo depende de onde você olha, ou seja, do ponto de vista ou da localização da sua consciência. Onde está a sua consciência? Estar no coração não é um esforço. Mais uma vez eu repito, é um relaxamento. Este é um momento em que você abandona qualquer pretensão de adquirir qualquer coisa, qualquer pretensão de experimentar qualquer coisa, e você está completamente disponível para viver o que deve ser vivido no momento. E este momento é virgem de todas as informações do passado, de todos os pedidos, de todas as projeções, está no aqui e agora. Este é um momento presente. E eu posso dizer que quando há sofrimento, seja de qualquer tipo, isso não significa que isso não é amor ou que você está errado. Simplesmente significa que você não está no momento presente. O presente momento está livre de qualquer informação e ainda assim contém toda a informação. É o eu cubo centro da roda que está parado. Se você está imóvel, você vê tudo o que acontece no personagem, no mundo, nos outros, e nisso você não está interessado. Não há necessidade de ir vê-los. Isso foi o que eu lhe disse a vocês, esta capacidade de alguns irmãos e irmãs de manter sua consciência sem esforço à beira da extinção e da supraconsciência. E nós vemos todos os mundos, mas nós ficamos aqui. Quem se importa com os mundos? Porque aquele que se agarra à verdade, portanto ao absoluto, não pode ser enganado, nem pelo nascimento, nem pela morte, nem por qualquer acontecimento. Ainda que na história em que nós estamos inscritos, na história em que todos nós participamos, é preciso observar que existem fatos nesse sonho que levam ao fim da história, mas nós não concebemos, como todos nós fizemos, buscar uma data precisa ou buscar um evento específico, porque você não está disponível em relação ao momento presente. O nome, aliás, eu sou você, o nosso sobrenome, o nosso primeiro nome, além do simulacro onde os arcontes pensavam que estava comprando nossa identidade, nossa alma e escrevendo um estado civil, um título de propriedade. Isso não é verdade. Basta, como já foi dito e como muitos já experimentaram, pronunciar verbalmente o seu sobrenome e o primeiro nome que pertence ao simulacro, de algo que passa mas foi programado. Essa foi uma das palavras-chave. A propósito sempre é uma das palavras-chave. Irmã. E agora, a rainha de Inglaterra, ela deve ser. Irmã. Agora, a rainha de Inglaterra. Irmão. Jean-Luc, você pode nos lembrar o que é supraconsciência? Sim? Irmão. Você pode? Supraconsciência? Irmão. Sim, o que é exatamente supraconsciência? A supraconsciência é a transcendência da consciência comum, é o momento em que a compartimentação e a fragmentação começam a desaparecer.
Cria um sentimento e uma experiência de unidade, que é real, mas que paradoxalmente reforça o self, que é também um sonho. O eu sou, é um sonho. Você não pode ser se você é ou não ser. Simplesmente hoje, há uma conjugação, ou conjunção do ser, do não ser e da pessoa. Se os três, entre aspas, estão alinhados em ressonância, isso imediatamente põe um fim à pessoa e imediatamente termina o orgulho espiritual ou eu. Você já não pode mais estar no eu sou e nem mesmo no eu sou um, como foi dito na época, para aqueles que seguiram aos três dimensões. É um estado de vazio, de total disponibilidade, mas não para a sua pequena pessoa, para a sua pequena história ou para as suas pequenas percepções ou vibrações. Não para o outro que é você mesmo. Isto é o que dizia Diálogos com o Anjo: enquanto você não tenha dado a si mesmo, enquanto você não se dê, você não pode ser livre. Tudo que você mantém à sua frente, na sua frente, sua história, suas experiências, não significa que você tem que falar sobre isso, significa que você tem que atravessá-las, elas não pertencem a você. Enquanto você acreditar que você é a sua experiência, mesmo a mais supramental, o supramental, bem, o ser que melhor a descreveu antes de acontecer foi Sri Aurobindo. Você vê hoje o que está ocorrendo com o supramental. Você tem muitos gurus que fingem eu sou o que derruba o supramental ou eu sou a mãe divina. Eu não sei quantos deles estão na Terra neste momento. Eles são impostores. Porque enquanto você for admirado, enquanto você for reconhecido, você se coloca em uma posição de superioridade. Mas aquele que é verdadeiro é aquele que está no caminho da infância mais humilde. Se você quer viver a verdade, desapareça de si mesmo, desapareça da história. Mas não é um esforço. É algo que você tem de deixar passar, mesmo quando volta. O importante é não se agarrar a isso. Se você aceitar este princípio de funcionamento, você se torna disponível. Você não tem de fazer nenhum esforço para aceitar. Se você concebe que é um esforço ou se você pensa ou vive que é um esforço, então são as relutâncias e resistências, que não são embaraçosas, porque relutância e reticência também causam fogo de fricção. Você não tem escolha. Simplesmente, você se instala mais facilmente no amor do que no sofrimento. É ainda mais agradável para o personagem e para o que deve ser vivido aqui, estar neste indescritível do que estar no personagem e no sofrimento, seja ele qual for. Porque você sabe muito bem que o sofrimento, como foi dito, leva à consciência. Você está com dor, você carrega a sua consciência, mesmo que você não fale sobre isso. Porque a teoria da queixa, se você falar sobre ela, ela fica mais forte, mas você não pode não pensar sobre ela quando você está com dor. Isso faz você lembrar o tempo todo. Isso faz sentido. Bem, precisamente na liberdade total você sente dor, mas você não sofre. Ou seja, a sua consciência não é desviada. E você vê isso. Portanto, deixe de lado qualquer pretensão de querer ser isso ou aquilo porque a vontade ou a pretensão o afasta e o impede do reconhecimento. Lembrar quem você é além de ser, nunca é um esforço e nunca está em lugar algum, mas no momento presente. E acolher, aceitar, só pode acontecer no momento presente. Este é um momento, por várias razões, o sofrimento, um acontecimento em que você realmente e concretamente diz: eu não me importo. Qualquer coisa pode acontecer comigo, não importa. Isso não significa que você vai se flagelar, ou se fazer sofrer ou algo assim. Pelo contrário, é o momento em que você libera a sua consciência. Este é um momento em que você entende que quando você vive, você não é consciência. A liberdade está no desaparecimento da consciência. Ela não está na supraconsciência. A supraconsciência leva você para o sonho, leva você às visões, leva você à reivindicação às vezes muito sutil do ego, para acreditar em alguém, a acreditar em algo, a acreditar que você é um ser de luz. Faz parte da fase, entre aspas, do desenvolvimento, mas hoje representa um obstáculo à verdade. A supraconsciência, claro, é a experiência, não de energia, mas de vibração.
A supraconsciência tem diferentes marcadores que são: a ativação das coroas, a coroa da cabeça, a coroa do coração, ativação da onda de vida, do canal mariano, a ativação das portas e das estrelas. Isso é a supraconsciência. Mas, novamente, todos os aspectos da consciência podem ser categorizados como algo que apenas passa. Nós somos anterior à consciência. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias, é naturalmente induzida pela alegria nua, pelo grande silêncio e pelas vibrações, na condição de deixar ir isso também. Em algum momento, o verdadeiro sacrifício é fazer o próprio sacrifício da consciência nua, a consciência da eternidade, o corpo da eternidade. Isso não significa que você está negligenciando ele está aqui. Mas você pare de colar distância. Assim que você entende que é uma questão de distância e de ponto de vista, não há necessidade de pensar em energias, vibrações, pensamentos, emoções. Naturalmente estão se afastando definitivamente de você. Então é a aceitação, é o relaxamento da consciência e também é um alívio. Porque você só pode perceber, como eu disse antes, a diferença entre o estado quando você era uma pessoa ou o estado em que você era habitado por essas vibrações e supraconsciência e o momento em que você não está mais sujeito à consciência ou ao corpo. Este é um momento em que não há mais impulso, sexual ou não. Todos os mecanismos de impulso, todos os mecanismos dos reflexos condicionados, estão apenas ligados à persistência do ego. Ou se preferir, a ideia, sem qualquer noção de pejoração, de acreditar em si mesmo como uma pessoa ou de acreditar em si mesmo como uma consciência ou uma entidade. Você não precisa usar todas as roupas e todas as histórias. Ou reviver todas as histórias e todas as entidades e todas as energias e todas as vibrações. Tudo que você tem que fazer é aceitar, mas sem buscar aceitação. É um processo neuroquímico que libera, como eu disse, ocitocina e faz com que você viva este amor indescritível. Até mesmo os qualificativos que usamos têm cada vez menos significado porque é um hábito e tem sido um cenário. É isso que coloca você na verdade do momento e na disponibilidade do momento, não para você, não para o seu conforto, não para a sua pequena vida, mas na totalidade para o outro. Este é o verdadeiro serviço. É permitir que o outro se reconheça, lhe fornecendo a informação do tempo zero sem qualquer vontade. Na ressonância ágape e na rede de ressonância ágape, eu lembro você, ainda há uma intenção, ainda há um compromisso, mas que leva ao fogo do Sagrado Coração, o que você experimentou ontem e que só pode reaparecer e não importa o que você faça. Foi entregue a você pela informação e pelas boas novas. É um estado que pode ter passado esta manhã e você não sente mais, mas isto só pode voltar. E você só será capaz de perceber, se você aceitar, ainda que não haja permanência do fogo do Sagrado Coração, este tipo de relaxamento em relação às reivindicações pessoais, mesmo às vibrações ou às visões. A aceitação, eu não posso dar a você, ninguém pode dar a você. Mas abra o coração. Sim, hoje o que dissemos, ninguém pode abrir o coração de outra pessoa. Isso é falso. Hoje, isso não é verdade. Se nós estamos realmente um no outro, se você abrir o seu coração, o coração do outro também é seu. É você também. Nesse ponto, já não há mais uma barragem. E eu vejo bem que você sentiu isso através daqueles que já me pediram ressonância ágape e outros, a força que foi gerada ontem. Então eu não emiti nenhuma energia ou vibração. Eu simplesmente li o seu nome, sem pedir nada, sem mobilizar nenhuma energia ou vibração. Eu tinha me colocado na postura de ressonância ágape, e nem pronunciei nada, nem pedi nada, e nem sequer a ideia de acolhê-lo em mim, já que você é eu. É o suficiente pensar no seu sobrenome, no seu primeiro nome. Eu não preciso de visualizar nada, todos sentiram o fogo do coração e tudo ao mesmo tempo. Antes, houve uma progressão, eu disse. Você espera 10:05, 10:10 minutos, o tempo que leva. Não, foi instantâneo. Instantâneo, instantâneo. E não é um esforço, não é uma vontade. E nem sequer é um alinhamento.
É o fato de pronunciar seu último e primeiro nome coloca você na verdade. Mas eu não fiz nada. Eu nem sequer tive de ativar a respiração do coração ou do Plutore, ou sair ou acolhê-lo. Isto é feito sem mim. É ainda mais simples. Irmã, e agora, sem nós também? Hein? Irmã, é feito sem nós também. Sim, claro. É ainda mais simples, você não precisa, basta que sua espontaneidade seja real, sua simplicidade seja real, e tudo o que você vai olhar, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai encontrar, vai se transformar. Mais uma vez, eu disse isso em todas as reuniões, bem, claro, é muito bom ter os cetáceos, as canalizações ou as diferentes coisas que fazemos, mas uma vez mais, é apenas um pretexto para você se tornar disponível. Claro que uma vez que você leva as boas novas, mesmo que você ainda não esteja vivendo no nível do seu ser ou de sua pessoa, você não está apenas contaminado, mas você contamina todos os outros, de perto e de longe. Mas eu lhe garanto que ontem à noite, em nenhum momento houve a menor energia, vibração ou consciência que se mobilizou. Foi simplesmente, você estava, entre aspas, na recepção, você estava simplesmente imóvel na cama com as mãos assim, de ambos os lados do coração. E apenas disse o seu nome é suficiente. Eu lhe expliquei isso através do que Bidi faz às 23 horas. Eu nem sequer me deito mais, nem me coloco na acolhida, isto se faz por si só. É feito através de mim e sem mim. Irmã, você sente Bidi às 11 horas. Como? Irmã, sim, às 23 da noite, você sente Bidi. Oh, sim, claro. Ontem, nós o sentimos um pouco antes, 5, 6 minutos antes. Sim, sim. Mesmo que eu o sinta ou não carregue a minha consciência, ele está aí de qualquer maneira. Nem sequer tenho de lidar com isso. Por isso, no início, é interessante sentir, claro, porque se tem a impressão de que participa e de que sente. Mas lembre-se que a própria percepção pode se tornar um obstáculo à verdade. A percepção é apenas uma interface entre o interior e o exterior. A consciência não pode ser percebida ou sentida. O que não significa que não haja mais sentimentos, muito pelo contrário, eles estão todos aí. Mas, uma vez mais, não é a sua consciência que é impulsionada por uma visão, pelo sentimento. Isso prova que você já não está mais na consciência. Porque a essência da consciência é manter a história, manter a forma, manter a individualidade, o mito da individualidade. E isto é ir à fonte da consciência, é simplesmente redescobrir a verdade. Todos os meios que nós demos, a humildade, a simplicidade, todos os conceitos, os ensinamentos e as vibrações que todos nós experimentamos, foram destinados apenas para nos preparar para este momento. O único obstáculo somos nós. Nem é sequer o outro, não são as circunstâncias da sua vida. Sim. Irmã. Então, à noite, quando vamos dizer os sobrenomes e nomes daqueles que queremos dizer. Sim. Irmã. É melhor fazer isso, sim. Você coloca o corpo em ressonância. Irmã. Já não somos obrigados a fazer ágape. Sim, eu não disse isso. A rede de ressonância ágape permite espalhar as boas novas, mas quando você vive o fogo do Sagrado Coração, eu simplesmente digo que você não precisa mais se colocar em uma postura ou ficar imóvel. Irmã. Está bem. Ontem, eu poderia ter feito isso sentado. Mas é mais agradável se deitar. E como eu disse, como cada irmão que vive, pode dizer da mesma maneira com a mesma intensidade, basta você pensar no meu nome ou no nome de outro liberado para ser livre. Não há transferência de energia, não há movimento. Você se coloca instantaneamente no tempo zero com isso. Isso é o que chamamos em química de catalisador. Ou seja, a reação química não é feita, a presença do catalisador permite que a reação química ocorra, mas o catalisador não fez nada. Ele não participou da reação química, mas deve estar aí. A armadilha seria considerar através disso que você é superior a qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. O ensino sobre a humildade do mestre Felipe de Lyon, para aqueles que seguiram o AD na época, é crucial a este respeito. Isso é o que é verdade.
E você só pode perceber que não há mais nenhuma doença e que você está permanentemente nesta serenidade, nesta felicidade. Irmã, então o que me move um pouco, se você quiser, é que imediatamente venha a mim com grande acuidade quando algo está errado, soa errado, você vê em um irmão ou irmã. O que você vê com grande acuidade? Irmã. Quando algo soa errado, quando algo é movido. E por isso me empurra um pouco para trás, e empurra um pouco para longe, você entende? Eu tenho dificuldade em chegar neste momento. Segurar o quê? Irmã. Quando eu sinto que há algo falso emanando e sendo, é exatamente isso. Nós sentimos muito bem. Irmã, veja, isso me congela um pouco. Eu estou tendo dificuldade em ultrapassar isso. Sim. Sim. Significa apenas que em algum lugar você acha que o jogo tem de ser perfeito. Mas é precisamente a imperfeição do jogo, os arcontes, aqueles que estão no orgulho, é que devem ser amados. Irmã. O não estou dizendo que não gosto deles. Sim. Sim, sim. Irmã, eu permaneço de coração a coração, mas tenho dificuldade em ir até eles. É como se algo estivesse me reprimindo um pouco, entende? Há momentos em que é melhor amar de longe, como dizem, do que amar de perto. Hoje não vale a pena perder tempo com os sonhadores, por exemplo. É por isso que cortei toda a comunicação com muitos dos irmãos e irmãs que mantiveram o sonho vivo. Não é que eu não goste deles ou que eu diga que eles estão errados. Eu só estou dizendo que eles estão em um sonho. Eu não quero sonhar com isso. Isso é tudo. Mas não é uma rejeição. Pelo contrário, é a indiferença divina que lhes permite deixar o jogo dele evoluir em você, sem participar dele. Isso é tudo. Mas não pode ser uma rejeição. Por outro lado, de fato pode haver uma certa forma de relutância ou retração na proximidade, porque eles alimentam algo que é contrário à verdade. Então, não é uma rejeição, mas um reflexo energético ou vibratório que é bastante lógico. Quando você não encontra um eco do seu coração no outro, você só pode amá-lo. Mas sim, não há eco no outro. Irmã, você está sofrendo. Não atire pérolas aos porcos, disse Cristo. Sim, é a verdade. Isso não significa não amá-los ou rejeitá-los. Significa deixá-los ir, como Babaji disse. Se você não pode amar, siga o seu caminho, não entre em conflito. Você percebe? Não significa negligenciá-los, não significa rejeitá-los, mas pelo contrário, deixá-los livres em suas próprias ilusões. É assim que você os ama mais. É por isso que sempre nos dizem: deixe os sonhadores sonharem. Quando eles se cansarem de sonhar, quando eles tiverem sofrido e resistido o suficiente, obviamente eles encontrarão o que são. Mas com efeito, o risco, como você diz, além disso o corpo sente a energia, você sente que se você continuar alimentando o sonho dele, você os fortalece no sonho deles. Então, como você não pode se opor, porque se você se opuser você entra na dualidade, o que resta? Isso é como Babaji disse: siga o seu caminho e os deixe em seu sonho. Isso não importa. Irmã, enquanto seguir o seu caminho, eu pensei comigo mesma, eu coloquei uma certa distância e lá estava. Em vez de distância, prefiro o termo indiferença. Esta indiferença de consciência, energia e vibração, podem muito bem viver ao seu lado, pode ser até mesmo o seu marido ou a sua mulher. Irmã, você não se importa, é isso. Aí está. A indiferença também cria relaxamento. Não é uma indiferença, não é melhor ficar indiferente do que discutir, do que negociar com os sonhadores. Irmã, porque nunca acaba. Eles são impermeáveis à verdade. Irmã, e mesmo se dissermos, pensem o que quiser, isso não me incomoda. Mas não, porque aí você vai se divertir com isso. Irmã, deixe-me pensar também como eu vivo, mas isso é insuportável. Torna-se um ataque sistemático. Você sabe muito bem que se você for acordado no meio da noite sem nenhuma razão, você não estará feliz. Risos. É o mesmo para eles. Irmão, sim. Além disso eles não pediram nada.
Eles não lhe pediram nada. Irmã. E além disso, eles querem que você continue. Aí está. E são eles que vêm assediá-lo, é claro, para trazê-lo de volta ao caminho dos seus sonhos. Vós. É isso mesmo. Risos. Irmã. E é realmente na ponta dos pés, de volta para não empurrar muito rápido. Assim, sim. Não há nada para condenar, não há nada a julgar, e você pode apenas dizer, como Cristo: Pai, lhes perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Eles realmente não sabem o que estão a fazer. Irmã, é uma palavra que veio até mim sem saber que foi dito assim. E você vê hoje que eles são os mais virulentos em todos os níveis. Em termos de energia, eles jogam coisas incríveis. Eles estão na justificativa permanente e não no dom. Quando você está realmente no presente, você não precisa de mais nada além de dar a si mesmo, nenhuma história, nenhum cenário, nenhuma energia, nenhuma vibração. Você se dá, ponto final. Eles mantiveram o sonho por estarem convencidos de que eram a supraconsciência. Isso se encaixa com o que o vovô Ivanov disse em Round de 2016, quando havia muitas pessoas que se desviaram um pouco, simplesmente porque elas, há outra palavra para isso, uma expressão que eu gosto muito. Bem, eu vou dizer em satsang, bem, eles querem ser califa em vez de califa. É tão simples assim. O problema é que eles não entenderam que esse califa, ele não é um califa. Eu nunca estive em uma posição de poder ou autoridade, nunca, nunca. Irmã, mas já, determinado, eu sou isso ou aquilo, eu acho que é interessante quando estamos todos misturados, eu diria, nesta área. E isso é o que é maravilhoso. Irmã, mas então se torna demais também, porque é uma posição sobre o que está envolvido. Muito bem, vamos decidir aqui, eu sou isso, eu não sou isso. Mas depois de um tempo, é inútil porque está preso criação final. Claro que sim. Irmã, você tem que se virar em algum lugar para poder se libertar e deixar a criação para trás, sem recusá-la e enquanto. O melhor serviço para lhes dar é amá-los. Mas você não precisa comunicar. Especialmente porque na comunicação nunca haverá comunhão porque a sentimos, ela nos retrai, e nós, não há julgamento. Então, não julgar às vezes requer, como você diz, de certa maneira uma distância que não é um não amor, mas uma recusa real de comunicação ou relacionamento, porque a relação, neste caso, como percebemos muito rapidamente agora, é desviada para a manifestação e para o sonho. E acima de tudo, há escondido um profundo mal-estar e uma profunda falta de amor próprio. Então, é um disfarce, quando eles são forçados a usar um ornamento, que eu chamei de nariz no meio do rosto. Então, mais uma vez, espera. Irmã, também é verdade que eles vivem com alguns membros da nossa família. Completamente. Irmã, eles não estão, supostamente na espiritualidade. Completamente. E misturado em silêncio. Mas não tente convencê-los, você vai fazê-los voltar ainda mais à resistência, você não vai prestar nenhum serviço a eles. Irmã, sim, mas às vezes vivem em nós. Aí está. Você os ama, mas corta o aspecto pessoal, relacional e de comunicação, amando-os em silêncio. É tudo o que você pode fazer agora. Irmã. E isso é feito sozinho no coração, enquanto nós mesmos temos coisas para atravessar em relação ao que ainda permanece. Nada. Irmã. É importante ainda estar em contato novamente, porque deve ser atrito e deve ser atravessado. E então de repente vem de lá e bem, agora acabou e nós somos trazidos. Sim. Você presta um serviço e, ao mesmo tempo, faz um favor a si próprio. Para não ser treinado. Irmã. Isso mesmo. Pela pessoa, pelos elementos residuais da pessoa, que está aí até o fim, ou por infinitas historias que nunca terminam. Quando temos de justificar constantemente, e todos nós sabemos disso em nossas famílias, quando as nossas ações devem ser justificadas do ponto de vista do outro. É só isso. Irmã.
E então, eu realmente tive que cortar meus laços por 3 anos e meio. Enfim, isso foi imposto a mim de qualquer maneira, e eu criei um pequeno feedback porque achei que como eu tinha ouvido algumas coisas, embora eles não entrassem em contato comigo, não parecia ter mudado muito entre nós. E foi só 1 ano e meio depois que pouco a pouco, eu fui aos poucos, mesmo quando eu voltei, foi quando começou a girar tudo isso, não me tocou mais, na verdade, eu desisti. Eu fui embora, o que eu disse foi dito. É o caminho da sabedoria. Irmã. E eu saí, eu tive grandes repressões, eu saí. E 2 semanas depois, foi esquecido, foi penetrado um pouco mais. E em algum momento, com o meu filho mais velho, causou alguma coisa. E então ele podia falar, você vê, ele podia, pelo menos sobre o relacionamento dele comigo, dizer: mas mãe, a propósito, nós sempre amamos você apesar de tudo e nós fizemos você passar por isso estava aí, mas eles mesmos não se possuíam, se quiseres, porque todos vocês perceberam também, mesmo nas suas próprias famílias, com os seus filhos, com os seus pais, quando vocês estão neste estado natural de ágape, isso os incomoda muito. Eles não sabem o porquê, porque não sentem as coisas nem as verem. Mas os aborrece sério, mas você não fez nada. E pode ser muito violento. Oh sim, absolutamente. Então, nesses casos, que solução você tem? Não é mais para lhes impor a sua presença, e nem sequer falo de palavras e discursos. Irmã, eram eles que vinham se agachar. Eu me mudei, em 6 anos, eu tive de me mudar 5 vezes. Sempre que saía do apartamento, da mobília e de tudo que era bonito. Você está aqui, você está bem, é legal. Há certos momentos em que é melhor perder tudo para se encontrar. Você não pode comprometer o amor que você vive. Se há circunstâncias que ocorrem, se há um sentimento intolerável, quando você vive o fogo do seu coração e tudo, você aí também é forçado a deixar ir. Você não consegue convencer ninguém. E a propósito, mais uma vez, o melhor serviço que você pode oferecer é, entre aspas, colocar uma certa distância. Não mais se comunicar, isto é, na comunicação real, há sempre um transmissor e um receptor, não mais entrar em uma relação, porque a relação envolve uma transação entre uma entidade e outra entidade, mas para amá-los. Mas amar em silêncio, deixá-los sonhar, é uma prova de amor. E quando alguém já não encontra nenhuma força de oposição, então são pessoas que gostam de estar sempre em confronto e oposição, elas nunca concordam. Irmã, então eles não nasceram assim. Porque eu tive o meu mais velho e até aos 8 anos o criei sozinha. Na verdade, o pai via-nos muito pouco. E havia realmente uma comunhão, havia uma instalação em tudo, você vê. Quer se tratasse de esporte, estudos, nada representava um problema de comunicação. E quando o pai veio para se estabelecer, ele realmente colocou regras, enquanto eu era muito flexível. Havia pedidos, mas agora, ele concordou que seria mais fácil arrumar o quarto dele, e eu adaptei tudo para que fosse, obviamente. É isso que eu digo, reforçar a comunhão. Como fazemos nos encontros entre pessoas que têm ou a mesma experiência ou a mesma aspiração, ainda que haja uma distância, não é grande coisa, porque todos nós temos, pelo menos hoje, se vê claramente, já não é mais como antes com At, quando sempre que havia irmãos e irmãs que estavam lá para enfrentar e se opor. Agora eles já não conseguem se permanecer nas reuniões. Começou quando nós fomos para Marrocos. Você viu o casal que fugiu no meio do dia, porque eles não eram capazes de suportar o que estava acontecendo. Claro que a ágape é intolerável para o ego. É intolerável para o orgulho espiritual. Irmã, eu posso lhe dizer que isso os torna muito violentos. E você que está aqui, porque você diz para si mesmo, mas ele não entendeu, você absolutamente tem que. Conversa entrelaçada. Quando você testou isso 1 ou 2 vezes, quando você gastou energia suficiente para tentar provar a verdade do que você está passando, no final você deixa ir, o que quer que seja.
Você não vai passar sua vida justificando quem você é para ninguém, marido, esposa, filho, pai ou mãe. Você é, ponto final. Como? Irmã, quando as nomearmos, por exemplo, elas voltarão atrás. Sim, claro. Você pode dar-lhes o nome que você quiser, mas você não tem que dizer a eles, especialmente não. Porque se você lhes disser que os vais nomear, eles vão resistir. Eles são eles. Você é você. Além disso, isso não importa, a sua força de resistência e oposição serve à luz. Como os arcontes e os planos da sombra, que foram escritos, servem apenas à luz, eles simplesmente não a conheciam. Irmã, então eu percebi isso perfeitamente porque apesar de todo o esforço que eu estava fazendo para unificar as coisas, porque eu realmente tinha uma ideia, eu queria viver algo harmonioso. Eu tive a capacidade, e depois, espera, o que eu estava dizendo, porque depois de repente perdi a minha ideia, voz. Eu simplesmente disse isso, basta dizer o nome deles. Irmã, sim, sim. E não, o que eu estava dizendo é que sim e ao mesmo tempo tornou isso possível porque eu não entrei no confronto, se você quiser. Eu estava tentando trazer algo mais, dizendo para resolver isso e aquilo. Sim, mas você acha isso, mas veja, talvez possamos melhorar isso juntos, porque estamos todos. Irmã. E assim ele se adiantou. Ele começou dizendo, não, mas de qualquer maneira eu sou o cérebro por detrás disso. Sim, sim. Nós todos já passamos por isso em circunstâncias diferentes. Irmã. Elaborar sobre isso, assim ele traz à tona muitos e muitos elementos dos quais eu me perguntei de onde ele os tirou, pois em sua vida linear, de modo algum consistente com o que. Mas você tem que realmente experimentá-lo. Como você diz, quando você já o experimentou uma, duas ou mesmo 10 vezes se necessário, quando você se cansa de se sentir mal porque está tentando se justificar perante a família, ou perante outros irmãos e irmãs, você não mais alimenta, você recusa ao confronto, então você os enfraquece. Irmã. Então, o que está acontecendo ali? Eu estava presa, trancada, isto é, com chantagem com as crianças trazida para Marrocos. Bem, havia problemas de justiça, então tivemos que sair dali, e alguns meses depois, eu disse, bem, escute, eu tenho minha passagem de avião, eu estou saindo e eu volto para pegar as crianças. Porque você vê que não é possível nos darmos bem. Então, quanto mais aqui, pare o caso e ele me disse, não, e não pense que você vai sair. E naquele momento ele me disse, se você sair, você não vê mais as crianças, eu as levo para a aldeia. Então eu tive que recuar e esperar até que fosse possível. O melhor serviço que você pode prestar a eles é deixá-los sonhar. É uma prova de amor. Mas não entre em confronto porque você está indo, você já viu que mesmo em suas famílias, outros irmãos e irmãs, eles estão tentando mexer com vocês para levá-los à reação e ao confronto. Irmã, eu segurei, eu estava completamente exausta. Ele sabia muito bem onde tocar. E vai acabar tocando em você, se você escutá-lo. Claro que sim. Então, na verdade, como Babaji disse, siga o seu caminho, deixe-o sonhar. Sim. Irmã, mas também encontramos o contrário, isto é, mesmo entre aqueles que estão na consciência e na vida comum e que o sim para isso, bem, mesmo quando percebem que há uma diferença, e aí não são perturbados. Primeiro, olham para nós, questionam como ela é estranha, de qualquer maneira, é um pouco estranha. E no entanto é acolhida, mas o que eu experimento então é esta dança de amor entre os mundos, enfim, entre realidades diferentes e que existe uma maneira de ser harmoniosa, mesmo que, bem sim, existe devido à dualidade, seja sim a este mundo e que bem, pelo menos seja outra coisa que esteja aqui. Mas ainda dança o amor de qualquer maneira. Então não há separação. É mais provável que se harmonize com as pessoas que não acreditam em nada, que não pensam em nada, que não veem nada, do que com todos aqueles que alimentam as visões e o futuro. É muito mais fácil de fato, com alguém que não vive nada, no início ele é surpreendido, fica espantado.
E depois de um tempo, ele vê que, no final, isso não muda a relação, pelo contrário. Irmã. E ao contrário, por último, o que me foi dito é que, o que aconteceu recentemente, eu estava com amigos que saíram para um fim de semana, é que eu sou assustadora quando sou espontânea, e então assim no final, a amiga, ela me pega nos braços, ela me diz, especialmente você não muda, você está bem como você está. Risos. Porque o fogo, o paradoxo é que, quando você é natural, mesmo que o outro fique surpreendido, desde que não haja crenças ou quadros de referência muito rígidos, mesmo que ele não viva nada, ele o aceitará. Irmã. Sim, sim. Até canta. Sim, sim. O que não é o caso dos sonhadores. Para os sonhadores é um pesadelo, eu diria. E isso vai se tornar cada vez mais assim. Nós não podemos evitar. Irmão, gostaria de dar um testemunho. Sim. Irmão. O que eu fiz recentemente durante uma viagem de avião. E assim, nós ocupamos os nossos lugares, eu já estava sentado no meu lugar. Depois, nos corredores, havia um homem falando e depois atrás dele, havia uma mulher gritando para o homem que estava na frente dela e dizendo: mas de qualquer maneira, não vale a pena me tocar, eu não vejo o porquê de você estar fazendo isso. Então na verdade ela fica atrás de mim. E o cavalheiro a quem ela finalmente chamou para se sentar, ao meu lado e eu digo: mas não se preocupe, a vida é uma grande cena de teatro. Risos. E depois, quando me dirigi à irmã lá atrás, eu lhe disse: ouça minha irmã, Ágape, eu amo você, não há nada com que se preocupar. Risos. Mas eu desfiz tudo, você vê, eu tinha 1:08 minutos e 55 segundos, e o cara riu, você sabe, mas ele disse: sim, é uma grande cena de teatro, mas a garota de trás dela, nós não ouvimos mais, o que? Acabou, o que? Risos. De qualquer maneira, é muito ruim. Discussão emaranhada. Irmão. E eu disse a ela: eu amo você, minha irmã, eu amo você. Não há problema, eu amo você. E acabou, o que? Você tem irmãos, irmãs, os mortais comum ou a nata da espiritualidade, é a mesma coisa. Estas pessoas que sofrem, é claro. Então, eles se alimentam de confrontação, oposição e sofrimento. Mas aquele que realmente vive o coração, a simplicidade, a humildade sem sequer mencionar a ágape, ele está em seu estado natural. E isso para eles é intolerável. Portanto, é claro, quando é a família que não vive nada, bem, depois de ser surpreendida ou perturbada, ela aceita você. Então, obviamente, quando é a família que não vive nada, bem depois de ser surpreendida ou perturbada, ela aceita você. Mas aquele que está no sonho da consciência não pode aceitar você, só pode reagir e confrontar você cada vez mais. E se você voltar para o sonho dele, se jogar o sonho dele, você será arrebentado. Irmã, é isso, destrói. Sim. Irmã, é apenas um pequeno testemunho sobre isso. Saímos em um final de semana com 2 amigos, um dos quais era muito calmo, totalmente o acolhedor de tudo que era, etc. E depois um terceiro que foi: sim, mas eu fiz o jantar, você não come? Eu perguntei se ainda comia. Não tínhamos dito nada, nós não dissemos nada, não dissemos nada, então estamos na acolhida e acabou, e digamos, não muito bem no final do fim de semana. E houve um grande confronto com 2 pessoas que se colocaram em retirada, e uma que explodiu. Bem, foi na verdade quando eu descobri que quando o primeiro nome tinha compartilhado ágape comigo, eu coloquei em minhas mãos, etc. E eu me coloquei no coração realmente e na semana seguinte, etc. Eu coloquei essa situação no coração, realmente aqui em algum momento, porque eu não sabia como fazer isso, e eu digo a mim mesmo: mas eu também estava um pouco em resistência, dizendo para mim mesmo: eu queria que tivesse corrido tudo bem e que não tivesse ocorrido isso, etc. Eu não sabia, eu pensei comigo mesmo: depois ofereço isso ao coração e verei depois o que acontece.
E o que eu senti, bem, não há sentimento, mas eu simplesmente fiquei ali, e de repente, tudo derreteu como aqui derreteu, como se tivesse caído no meu coração, e digamos que eu me senti totalmente em paz com isso. Finalmente não aconteceu nada. É como se por acaso, o amigo em questão me contatasse novamente, dizendo: bem, poderíamos nos ver um ao outro, poderíamos ver isso ou aquilo, mas eu não tinha expectativas, e então eu disse: mas você sabe de qualquer maneira. Ele não me fez nenhuma pergunta, mas ele disse: o que você acha? Eu não me pergunto se vamos nos ver novamente, porque eventualmente teríamos que. Eu disse a mim mesmo: foi complicado novamente. Então eu disse a ela: mas você realmente quer me ver? O quê? Faz a pergunta a si mesmo: você realmente quer me ver de novo? E se você quiser me ver, bem, sejamos simples, nós vamos nos ver uma a outra. Você quer que a gente se encontre onde? E assim, ela começou a rir. Bem, ela me disse: eu amo você. Ok, eu entendi que ela me disse que está tudo bem, e bom isso. E pronto, foi resolvido. E nós nem sequer nos vimos mais, mas o que eu quero dizer é que o simples fato de tê-la devolvida ao coração dizendo a mim mesmo: bem, vai ser resolvido, não sei como, bem, isso foi feito. Não sei como explicar, não me perguntei com a cabeça como deveria fazê-lo, só o coloquei no meu coração. Bem, quanto mais você está neste silêncio em relação a um modo reativo de oposição, como eu digo, como eles dizem, de tomar distância, bem, não é uma distância real, você os coloca em seu coração em silêncio, ali, e acima de tudo você os deixa livres. Irmã, eu não queria nada desta história. O maior serviço, entre aspas, que você pode prestar a alguém nesses casos, seja família, amigos, ou qualquer outra coisa, é deixá-los livres. Porque se você os deixa livres, mesmo sem se comunicar, mesmo sem entrar em um relacionamento, você os permite acordar também, não importa o que eles digam. Por outro lado, se você entrar em confronto, em oposição ou no relacionamento, você necessariamente perderá, ou seja, a predação será exercida. Lembre-se bem, você não se lembra, mas eu mostrei, quando mostrei as fotos que iria em Marrocos, entre duas pessoas, há o que se chama classicamente de átomos enganchados. E todos ouviram essa expressão. Mas é uma realidade. Quando se tem um médico com um paciente, quando se tem um casal, quando se tem uma mãe com seu filho, quando se tem dois indivíduos, até amigos que se conhecem, ou não se conhecem muito bem, ou dois amigos muito próximos há muito tempo, basta tirar uma foto Kirlian de ambos os índices e observar o que acontece com a radiação. Então, bem, não tivemos tempo em 3 dias para mostrá-lo a você, mas ficou muito claro. Você tem o predador, é o que tem a química, é o que vem para tomar o seu brilho, e ele realmente mostra a você que está no controle. Se é um casal, um médico, o relacionamento amigável, é a mesma coisa, ele tomou a ascendência sobre você e se alimenta de você. A predação é constante na relação, o equilíbrio nunca existe. Todos falam ao mesmo tempo. Os casais que estavam melhores, paradoxalmente, eram os que ficavam indiferentes, ou seja, quando seus índices, seus raios, eram colocados, havia uma barreira entre os dois, não havia química, mas eram indiferentes. Colocavam-se os dedos, cada um tinha seu próprio brilho, havia um vazio entre os dois, então não havia comunicação de energia, mas quando nós os entrevistamos, no entanto eram pessoas que estavam em um relacionamento, um casal, filho, pai, quando nunca houve qualquer problema. É a paixão que cria o problema, é a predação que cria o problema, é o estado de amor, que não é amor que provoca o impulso. E depois tinha casais piores que lá estavam. E então você tinha casais, que lá eles eram os piores, ou seja, os raios não estavam nem para um nem para o outro, não havia átomos enganchados, onde não havia predador e o outro não era presa, os raios estavam fugindo, ou seja, eles estavam saindo na ponta dos 2 dedos para escapar um do outro. Bem, esses estavam em uma relação onde não havia problema, não era amor, era tolerância, eles se toleravam um ao outro.
Mas qualquer relação onde há um professor e um aprendiz, qualquer relação onde haja um conhecimento ou um saber que lhe impõe, mesmo escrevendo uma receita, um tratamento, é uma predação. Quer queiramos ou não, a neurociência de hoje nos mostra que o efeito que Irliangel mostrava na época, quando víamos essas imagens, e nós não podemos nos esquecer delas. E qualquer relacionamento envolvendo dois indivíduos, até mesmo mãe e filho, até mesmo um casal onde a harmonia é perfeita, é um relacionamento de predação, é a natureza humana, você não pode fazer nada a respeito disso. Em ágape, não há relação, há ressonância, não é a mesma coisa. Ressonância é reconhecimento. Quando há reconhecimento, não pode haver relação, pois a relação é uma transação e envolve uma entidade, outra entidade, um transmissor e um receptor, ou um predador e alguém que é vítima. Em ressonância, quando se abraçam, não pode haver predação. Há um reconhecimento, não é a mesma coisa. Irmã, e nós não temos a mesma relação com todos os seus filhos. Nós não temos o mesmo. Irmã, nós não temos a mesma relação com todos os seus filhos, eu tenho 3 deles, eles são muito predadores comigo, e o último, me disseram que ele veio de outra parte, o que nunca aconteceu. Foi ele que finalmente veio me ajudar. Assim que você assume alguém, mesmo em um papel normal, como pai ou mãe em relação à educação, você está na predação, é tão simples quanto isso, tudo funciona por predação neste mundo. Eu como você, é por isso que Cristo disse: quem ganha não é quem come, é quem é comido, porque entrega a sua informação ao ser comido ao outro, o menor é o vencedor. Mas isto não é verdade para aqueles que pensam o contrário, que são mestres, que são professores disto ou daquilo. Podemos ver bem, quer nas religiões, e digamos até, no domínio médico, eu sei, quando você sobe no escalão, por exemplo, se você é um residente, gestor de uma clínica, e você recebe uma licença, você é professor, não há ninguém que escapa disso. O nível mais característico são os grandes especialistas médicos que os recebem em uma mesa, em uma plataforma aos seus assentos mais altos que você, e você está lá embaixo. Isso é uma clássica. Risos. Irmã. Ah, mas isso são os advogados, eles estão sempre. Exatamente, quando o juiz fica no alto. O advogado está no mesmo nível que você, o juiz é predador, o promotor é predador. Irmã. O assento mais alto. É isso, com roupas adequadas é claro. É apenas representação e é só predação. Enquanto houver esse menor aspecto em seu comportamento, ou seja, de se colocar acima de alguém e se julgue superior, porque viveu tal coisa ou aquilo, ou porque tem esse conhecimento, está arruinado. Não pode haver ressonância, existe uma relação. E uma relação, uma transação, é sempre entre adultos e crianças. Por exemplo, o professor de medicina ou o professor, o juiz que está em seu púlpito, ele está em uma posição de autoridade, porque ele tem um papel a desempenhar. Mas o problema é que essas pessoas se identificam com seus papéis. Eles perdem a sua humanidade. Quanto mais você entrar na expertise, na tecnicidade, detalhes técnicos, de uma profissão, mais você vai verificar, porque eu tenho trabalhado muito em meus modelos de neurociência e nos sistemas que eu criei na empresa. Assim que você dá para uma pessoa um papel de autoridade, mesmo um chefe de departamento, um gerente de vendas, por exemplo, que tem 4 vendedores sob seu controle, ele exerce uma predação. Irmã. Nos estudos de sociologia, psicologia social, por exemplo, é bem determinado que um trabalhador que assuma como capataz, torna-se o pior do que o próprio diretor. Ele vai ser ainda mais observador, mais severo, porque ele vai querer justificar o fato de ter essa promoção. Ele se torna o inimigo de seu amigo de ontem. E isso é feito assim que você dá poder a alguém em uma posição ou papel, ele toma esse poder para si mesmo e está acabado. Irmã. Sim, é isso mesmo, e é isso mesmo, e os outros também. Sim, e ele está convencido de que é superior, ainda que não o admita, já que eu tenho autoridade como chefe de departamento, chefe de pessoal ou líder disto ou daquilo, bem ele acha que é um ser superior. Irmã.
E além disso, teremos ainda mais valor porque é o mesmo em valor de mercado. Sim, são os mais bem pagos. Irmã, são mais bem pagos, é o que os aproxima do patrão. E é assim que funciona em todos os níveis da sociedade. Nós nos submetemos ao que se chama a ordem social, a hierarquia, seja ela qual for, devemos obedecer às ordens ou às leis, e é isso, são os homens que a criaram. Irmã, quando você vê como as leis são aprovadas, eu já vi leis, que, se tirarmos o líder da matilha de outros mamíferos, ele tem um nome, é chamado de princípio de Lúcifer, que é ativo nos humanos. Há aquele que come primeiro, acasala primeiro e tem a posição de autoridade, é o líder da matilha. O único problema é que os humanos têm desviado isso para seu proveito, mais dinheiro, mais poder, mais ancestralidade, enquanto que quando falamos de um líder de matilha, por exemplo os lobos, não, é ele quem realmente cuida do rebanho. Irmã, a propósito, ele está atrasado. Irmã, ele é um professor agora. É isso, e ele está sozinho. Não há cinturão de comunicação, não delega poder a uma ordem hierárquica com o ajudante, o brigadeiro, o comandante, etc., etc., e o general, etc. Todo este jogo da sociedade é um jogo de predação, é o princípio luciferiano, e é o princípio dos mamíferos, e nós somos mamíferos e não podemos evitar. Irmã, só de respirar é uma predação, porque você respira gases, e você não respira nada, comendo, fazendo. Mas ali, com o efeito Kirlian ficou muito claro, também mostrou situações engraçadas. Fomos muito longe, por exemplo, com o efeito Kirlian, eu mostrei para aqueles que estavam lá em abril, que é a única vez em que estão em equilíbrio, em que o equilíbrio energético é perfeito, é quando estão mortos. Risos. Irmã, ótimo. Nós fomos aos necrotérios, sim, fomos. Nós fizemos os efeitos kirlianos mortos, fomos aos necrotérios para fotografá-los. Por exemplo, pessoas quando vimos que iam morrer porque havia um ataque cardíaco em massa, nós fizemos um efeito Kirlian. Nós obviamente vimos um infarte no efeito Kirlian, é um espanto. Assim que morreram a radiação de energia era perfeita. Então o material é perfeito. Quando eu lhe digo para liberar a pressão sobre o seu corpo, você não é esse corpo, deixe o seu corpo em paz. Além disso, quando você morre, você é forçado a deixá-lo sozinho. Ele está morto. Você está morto. Irmã, como assim, deixar este corpo em paz? Deixar o corpo sozinho é deixá-lo pelo que ele é. É uma maravilha da mecânica, quer lhe chamemos de templo ou de saco de carne, se resume na mesma coisa, mas você não é este corpo, é quando você deixa seu corpo em seu estado natural, isto é, sem causar qualquer reação entre o corpo-mente, emocional ou outra conexão, você pode apenas notar que aquele que é livre, liberado entre aspas, seu corpo funciona perfeitamente bem. Totalmente bem. Não há razão para ele expressar ou manifestar qualquer discordância, se você o deixar em paz. Eu vejo isso todos os dias, seja em relação às mudanças vividas na minha forma, nesta copropriedade, no desaparecimento de doenças, no funcionamento ótimo deste corpo, apesar da idade avançada. Porque se você deixá-lo sozinho e lhe der o que é bom para ele em termos de alimentação, ele lhe devolverá 100 vezes mais, ele não incomodará mais. Isso é o que temos com a dieta cetogênica sobre a qual falamos, isso é o que vemos quando você deixa seu corpo livre. Quando nos ensinam na escola ou na fisiologia, quando nos dizem que é necessário e temos de comer 3 refeições por dia, é uma treta monumental. Seu corpo sabe quando está com fome, e só porque é hora de comer não significa que ele necessariamente estará com fome. Então, se você se submeter bem, quando nos encontramos, nós somos obrigados a comer em tal e tal momento já que estamos juntos, mas na minha vida normal, eu só como quando este corpo está com fome. Mas também eu posso combinar o meu prazer com ele. Eu como 7 cuscuz em uma semana e não vou ganhar nenhum grama, nenhum peso. Mas no geral, deixe o seu corpo viver, deixe-o em paz, mantenha-o com o que ele lhe pede, mova-se, dance, cante, toque música, nade, sinta a necessidade dele, mas não imponha regra sobre ele.
Irmã, então, se você tem um líder na sua frente, se você tem alguém que está sempre em uma pessoa, a família ou algo assim, e você não responde, é melhor não fazer. Irmã, é isso mesmo. Mas se você encarar isso na sua vida hoje, é porque foi o melhor desafio para você. Eu não trabalho, eu não tenho um desafio, eu não tenho um líder, um Deus ou um mestre. E eu não poderia, fundamentalmente hoje, me colocar sob a autoridade de ninguém. É impossível imaginar ou mesmo conceber. A vida, então, já com a parada de Ad, o desligamento de Ad, a Utris Dimension, em 2012, o desligamento da medicina em 2006, tudo isso me mostrou e me demonstrou que, por exemplo, eu fiz 30 anos de medicina em algo que me fascinou, mas eu estava em um estado incrível de estresse e eu não sentia. Foi só quando eu interrompi com meus medicamentos, quando parei de trabalhar, é que eu percebi o relaxamento e as coisas que tinha aceitado como normais e não eram normais. Quando eu digo, deixe o seu corpo, deixe-o em paz, sim, ele sabe o que é bom para ele, muito mais do que você. Mas se você forçá-lo dizendo que eu tenho que ir para a cama às 8 horas, porque é bom para a minha saúde, ou eu tenho que comer em tal e tal hora, sem ele eu vou ter hipoglicemia, acabou. Você se escraviza com as regras que não têm lugar nele. O corpo é uma maravilha, trabalha sozinho sem você. E assim que você se envolve nisso ele fica doente. Um louco nunca tem uma doença degenerativa. Se você é sensível, você é capaz de reconhecer, mesmo antes de ter uma doença ou distúrbio, o menor desequilíbrio. Isso não significa que você está obcecado pelo seu corpo, não, ele apenas diz isso a você, e se você forçar, bem, você vai ficar doente. Se, por outro lado, você aceita o que ele lhe diz, o que tem sido chamado de a resposta do coração, como Oma tinha mencionado, você não precisa nem mesmo começar a resposta do coração, para sentir o acordo ou discordância, você segue o que é chamado, o que eu chamei ontem eu acho, de a evidência e a fluidez, o que nós chamamos de máxima eficiência neurobiológica, não é o mesmo para o atleta, no que eu expliquei ontem, mas é o mesmo para você no funcionamento deste corpo. Seja gentil com ele, ele é o seu veículo, respeite os seus pedidos, mas não se deixe enganar. Se lhe impuser regras, supostamente porque é mais fácil e cria harmonia, você vai ver que isso apenas desencadeia desarmonia. Assim que você se impõe sobre este corpo, dizer, eu como em tal hora e eu vou para a cama em tal hora, você não está livre. Como você pode ser livre aí dentro? Uma vez que você mesmo estabelece regras, estabelece limites para isso. Se você deixar seu corpo livre, ele lhe devolverá 100 vezes mais e você só poderá testemunhar o milagre. Irmã, pode ser um pouco mais difícil para as pessoas que trabalham, claro. Irmã, e que tem horários, então é isso. Irmã, depende, porque você vê, porque se eu tenho que acordar às 4 da manhã, eu não estou acostumada com isso, eu digo antes a mim mesma, me acorde às 4 da manhã, às 4 da manhã eu estou acordada, 10 minutos para as 4 eu estou acordada. Irmã, não, mas eu não estou falando de acordar, estou falando de comer. Irmã, comer. Mas você é que faz os seus hábitos corporais. Irmã, é um pouco mais difícil. Sim, é assim quando nos encontramos. Há uma refeição que é servida em tal hora, nós comemos em tal hora. Mas não dura muito tempo. Mas o meu corpo fica muito melhor quando ele decidiu ou quando eu decidi me mimar comendo não sei o que, mas o corpo vai descontar sem qualquer problema. Irmã, sim, porque acontece comigo às vezes eu me lembro às 2 da tarde, mas se eu tiver fome às 5 da manhã, eu faço algo de novo às 5 da manhã, e então pode esperar até a manhã seguinte. Quanto mais você aceitar a liberdade do seu corpo, mais ele lhe devolverá 100 vezes, e não é uma questão de idade. Uma vez mais eu sou a ilustração, eu nunca fui tão flexível na minha vida e eu nunca estive tão em forma na minha vida. No entanto, não é a idade em que você está, a que mais se ajusta normalmente. É mais provável que seja entre seus 20, 30 ou 40 e 50 anos, mas não na idade de 60 anos.
Então, se você quiser, eu posso ver esses efeitos. Eles são constantes em mim e em todos os irmãos e irmãs que os aceitam. Risos. Qual é o problema? Risos. Irmã, marota. Outra irmã, o que faz você rir? Outra irmã, ela disse, primeiro nome, mas ela tem a sua idade. Então ela disse, mas eu não tenho 60 anos. Em todo o caso, em resumo, aceite que você nada pode fazer, já que tudo o que há de ser é, e tudo o que não há de ser não é. Irmã, é isso mesmo. Aceite isso como uma regra de conduta e você verá que sua vida será surpreendentemente fácil em todos os níveis. Porque, nesse momento, é também uma forma de dom. Você se deu, você não mais controla, não mais domina, você está na evidência e na facilidade, e você observa todos os dias. Cada dia é algo belo, porque você tem a liberdade total, de comer quando quiser, de dormir quando quiser ou quando seu corpo pedir, mas você não impõe nada a ele. Então estamos falando de trabalho. Claro que é mais difícil no trabalho, mas eu lembro você que o trabalho torna você livre é o que dizem, mas o trabalho na etimologia da palavra trabalho é ganhar a vida, você não tem de ganhar a vida, ela está aí. Você vê que até mesmo nessas expressões que usamos, elas são delirantes, estão ligadas à sociedade, elas não estão relacionadas a quem você é, porque, irmã, eu tenho aluguel, eu tenho que pagar algumas coisas. Você sim, eu não. Sim, certo? Eu não tomo conta de nada. Irmã, você ainda precisa de um rendimento mínimo. Lembre-se que a palavra trabalho etimologicamente significa tortura. Irmãs, sim, bom. Isso é claro, nós não queremos. Risos. Então é uma história pessoal. Como você conjuga e se junta com as obrigações sociais, como você diz, a sociedade e a liberdade. Cabe a você decidir se você sente livre aí dentro. Mas não enfatize o fato de que é obrigado a pagar o aluguel ou os impostos. Se você não ganha nada, você não tem nada a pagar. Discussões. Sim, mas, se você não tem nada, você não tem nada a pagar, isso é certo, então eu vou dormir debaixo da ponte. Não. Isso é o que você pensa. Se você tem total confiança no amor e na vida, você nunca dormirá debaixo de uma ponte, mesmo que você não tenha dinheiro. Foi a sociedade que forçou você pensar assim, foi a organização da sociedade que confinou você. Uma pessoa aborígene, um golfinho se ocupa em ganhar a vida. Irmã, isso é, desculpe. Um golfinho ganha a vida. Um golfinho, ele vive na água, mas ele vive na mesma terra que você, ele é muito mais inteligente do que você, ele tem um cérebro extra a mais. Será que ele se importa se vai ganhar a vida ou o que vai comer amanhã? São palavras de Cristo. Quem tem esse nível de consciência hoje? O confinamento social é a pior de todas as prisões. Nos foi vendido como vantagem, seguro social, seguro de vida, segurança. Nós vemos aonde a segurança está levando hoje, ao confinamento total da consciência, muito mais do que o confinamento dos arcontes. O confinamento da sociedade é hoje um peso muito maior do que o que os arcontes alcançaram há 300 mil anos atrás, bem, essa é a consequência direta. Mas um golfinho é livre, os cetáceos são livres, até mesmo de seus corpos, eles podem perder seus corpos e eles não sofrem. Irmão, eles não são administrados, é isso. Eles não estão limitados por uma estrutura social, mesmo que eles vivam em grupos em uma sociedade, eles são livres. O trabalho não faz escravos livres, o trabalho escraviza você. A partir do momento em que o dinheiro apareceu, como Maria já disse na primeira canalização, muito antes do ano de AD, aos 3 dimensões, ela havia mencionado essa noção do dinheiro muito amplamente. Assim que você se interessa por dinheiro, você está acabado, porque você entra no acumulamento, você entra na ganância, e a sociedade é construída sobre isso. Você trabalha para um patrão. Irmã, há uma hierarquia.
Primeiro de tudo, ainda que não pareça que seja assim, além disso, primeiro nome, eu tinha dito isso, quando ele foi para as escolas de negócios, o capitalismo é a escravidão do homem pelo homem. Ponto final. Esta é a definição oficial das escolas de negócios. Aquele que mais ganha é aquele que escraviza a maioria das pessoas e perde a sua liberdade. Um golfinho não se pergunta o que vai comprar. Ele vive. A sociedade os impede de viver, quer queiram ou não, ela lhe dá segurança, mas essa segurança é uma ilusão, ela os priva da liberdade, e quanto mais seguro você estiver, menos livre você será, e mais seguros você estiver, menos disponíveis você estará para a verdade. Irmã, e mais doente você fica. Irmã, eu penso para mim mesma que se você não trabalhar, não tem dinheiro nenhum. Irmã, isso também não vai me acontecer, ou seja, se eu não me mexer, eu vou ficar, eu não teria nada, mas esta busca é interminável. Sim, você não vai conseguir nada. Irmã, mas isso é uma crença. Mas se você é amor, há todos os outros que estão aí para você. Discussão animada. Irmão, eu não tenho nada, não trabalho, bem, é isso. Irmã, sim, eu sei, há muitos que não trabalham aqui. Irmão, estou aqui, eu estou gostando. Irmã, isso acontece, eu vivia sozinha, jovem, sozinha, muito jovem, bem é verdade que eu comia à noite, eu era estudante, era bolacha e depois um chocolate, você entende? Mas não me pareceu perder alguma coisa. Nos fins de semana eu ia para a casa da minha irmã, eu fazia uma refeição real e depois ficava bem. E eu nunca fiquei doente. E depois eu não queria fazer mais nada. De qualquer maneira eu não tinha geladeira, é muito simples. Quando você tiver provado a preguiça de não trabalhar, você só pode se tornar mais e mais preguiçoso. Mas eu trabalhava 80 horas por semana. 80 horas por semana quando eu era médico, sim. Irmã, mas eu trabalho meio período, então eu não estou já. Irmã, eu também não gosto de fazer nada. Mas eu amava o que estava fazendo. Mas aqui é a sociedade que está enganando você. Não é o fato de trabalhar, é a organização do trabalho, é a criação da escassez. É muito simples, basta olhar, você fica com o suficiente para viver, especialmente na França, e não importa o quanto você ganhe. Você só tem o suficiente para pagar as suas contas, o seu aluguel, o seguro, as suas coisas, a sua comida. Discussão na sala, todos falam. E não é por nada que hoje, aqueles que são chamados os mais ricos, são os que escravizam a maioria das pessoas. Estamos em um mundo de predação. Então o que tem mais é aquele que exerce a predação é o mais rico. É tão simples assim. Por que São Francisco de Assis fez o voto de pobreza? Porque ele era muito rico. Mas porque você entende quando você vive que todas as posses, mesmo a mais justificada em relação às suas habilidades, seu trabalho, são apenas um fardo. Eu sei disso, eu conduzia um carro esportivo, eu tinha mansão, mas, ufa, eu nunca fui tão livre como agora. Enquanto eu tinha muito dinheiro eu não era livre. É a ilusão da liberdade, porque você pode comprar coisas, você pode pagar uma viagem, você pode pagar um carro de luxo, você pode pagar uma mansão, mas a liberdade não se pode pagar, é uma decisão interna. Mas você não pode estar inserido na sociedade, especialmente na ocidental, e ser livre. Isso não é possível. Você pode lidar com isso. Há alguns que estão indo bem o suficiente, porque conseguem compor, desenvolvem como você diz espaços de liberdade, mas chega um momento em que na verdade, quando você é realmente livre, é uma pressão social intolerável. As circunstâncias não são as mesmas. Então, Nisargadatta estava trabalhando, e não tinha um ashram, não tinha estudantes, era vendedor de bidis. Ele tinha mulher, tinha família, tinha filhos, mas as circunstâncias sociais da Índia na década de 1980 nada tem a ver com as circunstâncias sociais que temos hoje no Ocidente, por exemplo, onde a predação é total. Nos fazem trabalhar para tirar o nosso dinheiro. Veja, é simples. Irmã,
Você fala sobre o imposto retido na fonte, você fala sobre o que? Eu falo de tudo o que é feito pela organização social, de modo que, qualquer que seja o seu salário, qualquer que seja o seu dinheiro, tudo é feito para privá-lo disto. Então você ganha a vida enquanto eles tiram o seu dinheiro. Pense nisso. Irmã, enquanto há quem coloca todo o seu dinheiro em paraísos fiscais, coisas que estão fora da legalidade, porque precisamente, o legal está tirando tudo de você. Do meu ponto de vista pessoal, em relação ao que vivi na minha vida, eu nunca fui tão livre como agora. E especialmente quando eu tinha dinheiro ou carros esportivos, um castelo. Por que você está preso nisso? Porque, claro, assim que você tenha algo, como uma casa, um carro, ou o que quer que seja, isso custa dinheiro. Irmã, e quanto mais coisas você tem, por exemplo, maior é a casa, mais aquecimento, mais manutenção, mais tudo, maior é o carro, mais gasolina, mais seguro, e tudo é assim. Isso é a ganância. O que faz você pensar isso é o medo. O que faz você pensar que precisa de pagar o aluguel, de trabalhar, é o medo. Olha, primeiro nome, o que ele disse para você, ele não tem medo, ele não trabalha. Irmã, você tem medo de não ser cuidada, na verdade, de não ser considerada, em vez de ser uma carga. Irmã, não, da falta, o medo da falta. Agora cada um é diferente. Nós não estamos pedindo para todos que parem de trabalhar, ou que se demitam, ou algo assim. Se você está neste lugar, é neste lugar que você deve estar. Se, primeiro nome, está livre do trabalho, significa que ele deve estar livre do trabalho, e a vida fará tudo para libertá-lo. Você quebrou tudo. Eu também fui quebrado, não é um castigo, pelo contrário, eu sei que é uma grande recompensa, eu estou livre. Então, é claro, às vezes há sentimentos que podem ocorrer, a falta, a insegurança, mas você está atravessando por tudo isso. A vida providencia tudo. Me desculpe, essa é literalmente a frase de Cristo. O pássaro se importa com o que vai comer amanhã. É a estrita verdade. Quando você se importa, não com o que você vai comer amanhã, porque você já tem comida em casa, mas você tem que se importar como vai pagar seus impostos, e se vai ser capaz de pagar seu aluguel, pagar seu seguro. Você foi colocado sob restrições que são totalmente anti-vida, que alimenta quem? Além disso, apenas uma elite. Então você é escravizado pelo seu patrão, pelo seu chefe de departamento, pela sociedade e por todas as circunstâncias deste mundo. Como eu disse, não há espaço de liberdade aí dentro. Como eu disse, há alguns que podem lidar com isso, mas hoje, sinceramente, depois de tudo que eu vivi, é impossível considerar ou imaginar que eu possa estar sob a dependência ou controle de qualquer pessoa, humana ou social. Então sim, eu prefiro, como disse o meu advogado, você é um marginal. Assim, sou completamente marginal, eu não reivindico nada, exceto a minha liberdade. E ela é adquirida precisamente porque eu não coloquei o dedo na engrenagem, eu saí dela. Mas as engrenagens da sociedade são terríveis, nós não vemos isso. E é considerado normal, hoje, de fato, ganhar a vida, pagar aluguel e poder morar. Mas é uma heresia. Eu não estou dizendo que devemos mudar e abandonar tudo isso. Para aqueles que estão inseridos nela, é que você está no lugar certo. Irmã, é mostrado como um modelo. Sim, claro. Irmã, é assim que você tem que fazer para ser bom. E na verdade, o verdadeiro livre apenas pode ser abolicionista e anarquista. Irmã, por outro lado, você acabou de dizer que, em todo caso, por exemplo, eu estou no lugar certo, estamos todos no lugar certo. Sim, claro, é o melhor lugar onde você tinha que estar para encontrar a liberdade. Para outros, deve ter sido simplesmente não estar mais na sociedade. Discussão entre todos. De repente, é totalmente, mas eles estão gritando com você, você vai ver, você vai ter que sair ou ficar, é a vida de qualquer maneira, assim, é vida, mas há uma decisão a tomar, não há decisão a tomar. A sociedade cria obrigações, cria responsabilidades, cria predação.
A sociedade é apenas um sistema de predação. Além disso, eles dizem isso com os Illuminatis, a pirâmide Illuminati, o olho que vê tudo. Finalmente isso é evidente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Revolução Francesa é a pirâmide Illuminati. Liberdade, igualdade, fraternidade, isso me faz rir. Irmã, chocrute, como dizia Coluche. Risos. Especialmente na França, é exatamente o contrário, especialmente na França. Então, é claro, no início, quando você é jovem, você precisa encontrar o seu lugar, como você diz, para se representar no universo e na sociedade. Irmão, é simples assim, é o que você precisa. E pode não ser necessariamente diferente do que os outros estão experimentando, é apenas um contexto, é um paradigma que é diferente. Talvez paremos aqui porque são 2 horas, e se quisermos comer e não voltarmos muito tarde, façamos esta tarde. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.